Eu me chamo Theo Lucas. Eu e meu grupo, composto por Giovanni Ferreira, João Paulo Nunes e Henrique Lima Bete, iremos apresentar o trabalho histórico, que tem como tema o golpe de 64 e o governo de Castelo Branco. Sigam para a apresentação. Também vou falar começar a falar um pouco dos antecedentes do golpe de 64. O golpe de 64, em si, ele foi um golpe militar que foi responsável por tirar João Goulart do poder e por depois instaurar a ditadura militar. João Goulart, ele sofreu muito com uma crise que começou antes dele assumir como presidente. Ele era o vice-presidente, enquanto o presidente era Jânio Quadros, mas depois da renúncia de Jânio Quadros como presidente, ele tinha que assumir. Só que, principalmente os militares, não queriam que ele assumisse. E surgiu uma crise política que desencadeou a chamada Campanha pela Legalidade, que foi uma mobilização civil e militar, um pouco militar, para garantir a posse de João Goulart como presidente do Brasil, e derrubando o veto do ministro das Forças Armadas, a sucessão legal do presidente Jânio Quadros, que tinha renunciado, transferindo para o então vice-presidente, que era o Goulart. E essa campanha quase colocou o país em uma guerra civil. Quando assumiu, o João Goulart tinha dois grandes desafios, que era controlar a inflação e pagar a dívida externa. E no seu governo ficou muito conhecido por organizar um projeto de reformas estruturais, que eram chamadas reformas de base, que visavam fazer reformas em várias áreas, como educacional, urbana e a que mais gerou problemas, a agrária, que ela foi responsável por, durante a reforma agrária, ele perdeu muito de seus senadores, que não apoiavam a indenização que ia ser paga para os proprietários das terras que perderam suas terras. E também foi responsável pela lei de remessa de lucros, que determinava que empresas estrangeiras não poderiam enviar para fora do Brasil mais que 10% do lucro obtido. E esse projeto desagradou profundamente, principalmente o governo dos Estados Unidos. E esse desagrado dos Estados Unidos fez com que eles fizessem muitas interferências no Brasil, principalmente financiando clandestinamente governos contra o João Goulart e apoiando campanhas eleitorais de políticos mais conservadores, além de ter planejado também a Operação Brother Sam, que consistia na utilização da Marinha e da Força Aérea dos Estados Unidos para dar apoio no golpe em si, que iria acontecer em 64. Eles planejaram um apoio logístico, fizeram um posicionamento de um esquadrão militar brasileiro e também planejaram uma situação muito extrema numa grande operação por terra, mas esse último acabou não sendo usado. E o golpe em si começou pouco antes do golpe. Houve o comício da Central do Brasil, que aconteceu em 13 de março de 1964, onde João Goulart discursou a favor das reformas de base e assumiu o compromisso de realizá-las a todo custo. A resposta conservadora veio por meio da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, ocorrida em São Paulo. E o golpe em si teve início em 31 de março de 1964 com a rebelião liderada por Olímpio Mourão, que seus soldados marcharam em direção ao Rio de Janeiro com o objetivo de destituir o governo. E durante esse período, no início de abril, os políticos brasileiros oficializaram a renúncia de João Goulart da presidência. Então, o Brasil ficou sem presidente. E pouco depois, a junta militar que se formou começou a organizar as bases para o início da ditadura no país. E em 9 de abril de 1964 foi emitido o Ato Institucional número 1. E 2 dias depois, Humberto Castelo Branco foi eleito indiretamente o presidente do país. Agora eu vou falar sobre as principais medidas de Castelo Branco durante seu governo. A principal medida de Castelo Branco
durante seu governo foi o AI-5, que é o Ato Institucional. Mais especificamente o segundo, que o que ele fazia? Ele desativava o pluripartidarismo, que era desativando praticamente todos os partidos políticos que existiam. E o único que sobrou foi o partido do governo, que era a Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, e o que reunia uma parte da oposição, que era o Movimento Democrático Brasileiro, que é o MDB. Tá certo? E ele meio que dava uma aparência democrática da política brasileira no cenário internacional. Tá, que nem o AI-2 triando as eleições para presidente através de um colégio eleitoral. E ele também tinha a eleição indireta, que era o quê? Que o presidente e o vice-presidente seriam eleitos indiretamente pela maioria do Congresso Nacional, em uma sessão pública e uma votação nominal, e que era e com isso o voto secreto era evitado, que prevenia surpresa do governo. E com isso, e também teve a perda de direitos políticos de opositores do regime, porque o AI-2 ele garantia ao chefe de Estado o direito de caçar mandatos de todos os políticos eleitos e suspender os direitos políticos de qualquer cidadão por 10 anos. E além disso, segundo o AI-2 determinou que o estado de sítio podia ser decretado por 180 dias sem a consulta do Congresso. Tipo assim, o chefe de Estado podia fazer quando ele quisesse sem perguntar para o Congresso. E com isso prevalecia a vontade do Poder Executivo, independente do rumo da política, como que estava tomando. E teve a perda dos direitos dos funcionários públicos, que era de funcionários civis e militares que poderiam ter suas habilidades, poderiam ser demitidos se caso suas atividades fossem consideradas incompatíveis com a Revolução, e de acordo com a Constituição, os funcionários públicos não poderiam ser demitidos sumariamente. Isso foi criado pelo Estatuto do Funcionário Público para evitar perseguições políticas, mas também tinha a intervenção federal nos estados e municípios, que podia ser decretado sem aviso prévio, e o Congresso Nacional podia ser fechado a qualquer momento. Dessa forma, ele tirava qualquer resistência ao regime do país. E, além disso, qualquer cidade ou estado poderiam ser isolados do resto da nação, caso o presidente decidisse. O AI-2 durou até 15 de março de 1967, que foi quando a Constituição de 1967 entrou em vigor, mas seus efeitos, de outra maneira, não foram suspensos. O golpe de 1964. O golpe de 1964 começou, bem, um contexto antes, começou quando na década de 60 o país estava num abalo político bem grande, o que o Jânio Quadros tinha renunciado em 61. E assim o João Goulart, que era o seu vice, assumiu. E quais que eram os planos de Jango, né? Que era assim que ele era chamado de Jango. Ele queria muito fazer algumas reformas de base que iam reduzir as desigualdades sociais brasileiras. Entre essas, tinha a reforma bancária, que era para ampliar os créditos dos produtores, eleitoral, ele queria ampliar o voto para analfabetos e militares de baixa patentes, o educacional para valorizar os professores e oferecer ensino os analfabetos e acabar com as cátedras vitalícias nas universidades, e a agrária, que era democratizar o uso das terras. Só que assim que ele assumiu, as elites já começaram suas contramedidas, porque elas não gostavam dele, por causa que o perfil dele preocupou as elites, que temiam ter ação social que ameaçasse o poder econômico delas. Entre as medidas adotadas para enfraquecer o presidente, a adoção do parlamentarismo em 1961 e 62 atribuiu as funções do executivo ao Congresso, dominado na época por representantes das elites. O regime presidencialista foi estabelecido em 63 após um plebiscito, a crise econômica e a instabilidade política se propagavam.
Como a crise econômica e a instabilidade política se propagavam no país, Jango propôs reformas constitucionais que aceleraram a reação das elites, criando as condições para o golpe de 64 ocorrerem mais rápido. Com essas reformas, ele pretendia controlar o dinheiro que ia para o exterior, dar canais de comunicação para os estudantes e permitir que os analfabetos, que era a maioria da população, votassem. E assim veio o golpe militar. O golpe militar foi o estopim dele ocorreu em março de 1964, quando Jango fez um discurso no Rio de Janeiro determinando a reforma agrária e a nacionalização das refinarias estrangeiras de petróleo. E com isso, depois disso, vários agentes tomaram iniciativas contra ele. Não foram só os militares, como dá a se pensar quando se fala do golpe, mas também o clero conservador, a imprensa, o empresariado e a direita em geral. E, bem, o que eles fizeram? Eles fizeram a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que reuniu cerca de 500 mil pessoas. E toda a maioria delas foram incumbidas com repúdio às tentativas de reforma à Constituição brasileira e a defesa dos princípios, garantias e prerrogativas democráticas constituíram a tônica dos discursos e mensagens. E com isso veio a tomada do poder, que ocorreu em 31 de março daquele mesmo ano. Os militares iniciam a tomada de poder e a deposição de Jango. E no dia 2 de abril, o presidente Jango sai de Brasília e vai para Porto Alegre, e Ranieri Mazzilli, do PSD, assumiu o presidente interinamente. 2 dias depois, o Jango foi exilado no Uruguai. Em 9 de abril foi criado o Ato Institucional número 1, que decretou a deposição do presidente e iniciou as cassações dos mandatos políticos no mesmo mês. E Marechal Castelo Branco foi empossado presidente com mandato até 24 de janeiro de 1977. E assim começou a ditadura. Bom, agora eu vou falar sobre o sistema político durante o governo Castelo Branco e, consequentemente, o fim desse governo durante a ditadura militar. Bom, inicialmente sobre o sistema político. Logo após o golpe de 64, o governo civil-militar deu início a um processo de concentração da expressão e liberdade política nas mãos dos seus aliados, ou seja, dos militares, ordenando a prisão de lideranças políticas e sindicais da oposição, caçando parlamentares e exilando militantes políticos. Além disso, todos os partidos políticos foram fechados, exceto o ARENA, Aliança Renovadora Nacional, seria o partido dos militares, por assim dizer, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, sendo que este último servia como uma falsa noção de diversidade política, uma oposição controlada. De certa forma, era o fantoche democrático do governo. Essas atitudes de repressão do governo de Castelo Branco buscavam acabar com os movimentos sociais organizados, pois, a partir do momento que você acaba com uma liderança sindical ou uma liderança política, os movimentos sociais, eles se desorganizam, ou seja, eles se tornam frágeis e fica mais fácil de reprimir e controlar. Além disso, ele também, através dessas ações, ele buscava retardar e regredir a formação de uma elite política reformista e com ideias trabalhistas. Nessa época, o trabalhismo era bem comum, inclusive havia uma certa porcentagem do exército que tendia às ideias trabalhistas, ou seja, não era necessariamente de direita, mas tendia a ideias da esquerda. Então ele buscava acabar com isso e ter uma uniformidade tanto no exército quanto na sociedade. Porém, Castelo Branco não organizou uma repressão sistemática e geral, pois ele queria o respaldo do apoio civil que legitimasse o seu governo em questão, visto que a aceitação da sociedade e o apoio da classe média, que havia participado do golpe inclusive, eram fundamentais para o mantimento do regime a curto prazo. Pois vale lembrar que o golpe de 64 não foi exclusivamente realizado por militares, nós tivemos civis e a direita no geral no meio. Ou seja, havia uma classe média liberal que foi favorável ao golpe para retirar do poder o presidente anterior. Porém, elas pensavam que isso seria algo pontual, seria apenas para retirar o presidente, um governo militar bem pontual, e realizar eleições democráticas para voltar à democracia. Assim como foi, por exemplo, para tirar Vargas do poder. Mas,
como vamos ver mais para frente, não foi bem assim, pois a ditadura militar pendurou até 1985 e o poder dos militares, pelo menos no poder executivo, era alto demais. Então, nesse sentido, o governo ele esperava uma ameaça que servisse de justificativa para a intensificação da repressão política e social, mantendo um certo controle e repressão apaziguada sobre a imprensa e grupos sociais opositores. Ou seja, a repressão no governo de Castelo Branco existia, porém ela não era tão intensificada, pois o objetivo era ainda ter essa aceitação social. Pois em um país igual ao Brasil, geograficamente extenso, multifacetado socialmente e culturalmente, ele é um país complexo. Então, se você não tiver aceitação popular para o mantimento do governo, fica difícil de manter, pois, além da aceitação popular, o governo militar, nesses estágios iniciais, buscava a sua institucionalização, por assim dizer. Ele ganhar mais poder dentro dos parâmetros do Estado. Então, pode-se entender, dessa forma, que o objetivo desses primeiros 4 anos de governo era a desradicalização dos polos políticos da oposição e um reforço da permanência do regime, e não uma repressão sistemática como se notou no período pós-AI-5, conhecido como anos de Sumo. Mas não é porque esse governo não foi, de certa forma, o mais repressivo da ditadura militar que ele era, de alguma forma, liberal. Pois o governo de Castelo Branco, como já falei, ele fez a prisão de lideranças políticas e sindicais, cassação de parlamentares, exílio de militantes políticos, dissolução dos partidos políticos e, mais à frente, violação dos direitos humanos. Tanto é que, como nós vamos mais para frente, nas manifestações, haviam denúncias de tortura em instalações militares, inclusive perseguição política de coronéis linha dura contra outros políticos. Bom, também vale ressaltar o governo Castelo Branco como institucionalizador do regime militar, visto que ele foi responsável pela edição de 4 atos institucionais. Bom, existem vários atos institucionais, mas 5 são os mais importantes, e desses 5, 4 foram feitos pelo governo do Castelo Branco. Ou seja, ele que pavimentou o caminho para a permanência da ditadura militar. Ele foi se tornando cada vez mais opressivo a partir desses atos institucionais, como nós podemos ver aqui. Então, conforme o regime militar tendia a sua permanência no governo, o Castelo Branco ampliava o controle militar sobre o poder executivo através dos atos institucionais, criando um corpo de poder na figura do presidente pautado no militarismo. O que isso quer dizer? O Castelo Branco queria associar essa figura do presidente, essa figura de poder, às hierarquias presentes no exército brasileiro. Para, assim, de fato, garantir a permanência do regime militar. Pois não haveria personalização do poder, o poder se concentraria apenas nos militares e na ideia de hierarquia deles. Então, a partir daí, nós temos o AI-1, que é a perseguição política e segurança nacional, ou seja, ele permite a cassação de mandatos legislativos, suspensão de direitos políticos e afastamento do serviço público como premissa de garantia da segurança nacional. E como essa segurança nacional era definida pelo próprio regime militar, a perseguição política era arbitrária e feita contra a oposição. Ou seja, a perseguição política não era feita contra quem era contra a nação, mas contra quem era contra o governo. Também vale ressaltar o contexto histórico. Nesse momento, eles estavam vivendo a Guerra Fria e havia a polarização de ideias, ou seja, socialismo e capitalismo. Então, muitas vezes, a perseguição política era baseada nessa pauta de um mecanismo de ameaça comunista, que eles usavam para reprimir a oposição. Depois nós temos o AI-2, que é as eleições indiretas para presidente e dissolução de partidos. Ele foi promulgado em outubro de 1965, e ele previa as eleições indiretas para presidente, bem como a dissolução dos partidos políticos e aumento de ministros do STF, que foi uma resposta à ascensão de certos políticos ligados a João Goulart por meio dos partidos PSD e PTB, que era algo indesejável pelos militares, ou seja, o crescimento de políticos da oposição como governadores, vice-governadores, não era favorável para os militares. Então ele promulgou esse ato institucional. Depois nós temos, em fevereiro de 1966, o AI-3,
que tornava indiretas as eleições para governador e vice-governador, que agora seriam escolhidos pelas assembleias estaduais. E já no mês seguinte, em março, foram criados o Arena e o MDB, que foram os únicos partidos desse período. Por fim, nós temos a edição do AI-4, que seria a nova Constituição promulgada. Nesse caso, o Castelo Branco convocou o Congresso Nacional para votar e promulgar uma nova Constituição para o Brasil em uma sessão extraordinária, ou seja, era uma reunião para votar para a nova Constituição, que de certa forma legalizou o regime militar, pois ele fez a Constituição, e definiu as eleições indiretas para presidente. E isso levou ao poder Arthur da Costa e Silva, que foi o sucessor militar de Castelo Branco. Sendo assim, o objetivo de Castelo Branco era concentrar e basear o poder executivo na hierarquia militar, ao passo de sustentá-lo também de forma institucional, para dar uma estabilidade, ou seja, não ser baseado apenas no militarismo, ele também tem um respaldo institucional. Porque isso iria impedir que, por exemplo, altas patentes do exército mais ligadas às tropas de fato, não pudessem fazer uma insurgência, por exemplo. Nós também temos a polarização política, como já havia dito, o regime civil vezes contra os militares. Pois, à medida que o Castelo Branco buscava maior repressão política sobre a oposição, essa oposição se opunha a ele, obviamente. Então, de um lado eram os militares, a ala radical militar, buscando maior repressão e empurrando o Castelo Branco a isso, e de outro lado era a oposição pública, que mais e mais se tornava intensa. No caso aqui dessas imagens, nós temos a passeata dos 100 mil, que ocorreu em junho de 1968, já foi depois do governo de Castelo Branco, mas ela foi a culminação dessas manifestações populares anteriores, que contava com estudantes, artistas, essa classe média brasileira mais liberal que era contra a ditadura militar. E ela reuniu muita gente aí, inclusive essa passeata dos 100 mil foi um preceito para o AI-5, que foi liberado mais à frente. Bom, agora sobre o desfecho e a posse de Arthur da Costa e Silva. Para entender o fim do mandato de Castelo Branco, é necessário compreender a linha tênue que uniu os ideais liberais apoiados por uma classe média à direita militar brasileira, que culminou no golpe de 1964. Dessa forma, o Castelo Branco era pressionado pela direita radical das forças militares e também pela oposição, como eu havia falado. Então, essa repressão por parte do Castelo Branco era visto nas edições sucessivas dos atos institucionais. Dessa forma, o Castelo Branco caminhava o governo para longe das ilusões liberais e moderadoras, que era esperado desse golpe de 64 inicialmente, que marcava o golpe civil-militar, para uma ditadura propriamente militar, ou seja, a parte civil do golpe civil-militar foi ficando deixando de lado. Então, um regime que era para ser apenas saneador, ou seja, limpar a política de certa forma e eleger e ter uma nova eleição democrática logo após, estava lentamente se institucionalizando por meio dos atos institucionais, ao passo de que a repressão exercida no governo se intensificou perante o aumento das denúncias de tortura nas instalações militares, que foi um dos precedentes para essas manifestações. Também tivemos os IPMs, que eram inquéritos policiais militares, presididos por coronéis, linhas duras e cassação de mandatos. Em razão disso, as manifestações populares se intensificaram por meio de grupos de estudantes, intelectuais e artistas, em programas de rádio e televisão, que posteriormente seriam reprimidos no governo de Arthur da Costa e Silva, através do AI-5, dando origem aos anos de chumbo do regime. E assim termina o governo de Castelo Branco, que pavimentou o caminho para a legalidade do regime militar e sua perseverança até 1985. Bom dia, gente. Eu sou Luísa e o meu grupo ele é composto por mim, pela Letícia Nunes, pelo Lucas Pereira e o Lucas Souza, e a gente ficou responsável pelo tema de cultura, música e anistia. Eu vou começar falando um pouquinho dos antecedentes e do contexto histórico só para dar uma embasada. Então vamos lá. Quando a gente fala de produções artísticas durante a ditadura militar, vale a gente relembrar os períodos durante a história do nosso país, quando a censura como forma de repressão ela se intensificou. Voltando um pouquinho na história do nosso país, no Brasil pós-independência, para ser mais exata, a censura ela foi em tese abolida
publicou a lei sobre liberdade da imprensa, que era para funcionar, mas na prática ela não funcionou porque o imperador ele continuou, e no caso ele perseguia os seus opositores, mostrando que em grande parte da história do nosso país, os detentores de poder, que nesse caso era o imperador, eles sempre tentam calar a oposição e aqueles que criticam seu governo. Agora a gente vai pular alguns anos e vai para 1897. Antes a gente estava falando do projeto de lei, que foi promulgado em 1823, e agora a gente vai para 1897, onde foi promulgado o decreto 2557, que ele permitia que a polícia, assim que ela achasse necessário, ela censurasse peças teatrais, coisas de diversão do público no geral. E a partir daí, a gente conseguiu observar que essas formas de censura, elas eram cada vez mais institucionalizadas, elas eram mais concretas na história do nosso país, nos governos. Um exemplo disso foi durante o governo do Getúlio Vargas, mais especificamente o período do Estado Novo, onde ele governou de uma forma ditatorial, onde teve o Departamento de Imprensa e Propaganda, que servia para censurar os críticos, as pessoas que ficavam contra ele, e meio que melhorar a imagem dele para o resto da população, como o pai dos pobres e coisa do tipo. Com o fim do governo de Getúlio Vargas e até o início da ditadura militar, teve um período de uma relativa liberdade, mas nesse meio tempo, questões morais elas ganhavam mais atenção, porque em parte estava acontecendo a popularização do cinema e aquela classe, aquela parte da população mais conservadora, ela ficava mais preocupada. Isso vai acabar refletindo um pouquinho na nossa política daqui pra frente. Bem, agora a gente chegou no período principal do nosso trabalho, que é a ditadura militar, e nesse período a censura ela retornou de uma forma jamais vista antes e era considerado um perigo para o nosso governo qualquer produção, manifestação artística que tivesse nela uma crítica ao governo. E aí foi criada a Lei de Segurança Nacional, a Lei de Imprensa, e a principal pra gente é o AI-5, que a partir do momento que ele foi promulgado, vários artistas eles foram torturados, presos e exilados. Mostrando como era pesado essa repressão, essa censura, tinham até palavras que só de serem, elas eram proibidas de serem ditas. Aí a gente sabe, quanto maior a repressão, maior é a resistência. E sabendo que as produções artísticas, as músicas, filmes, peças teatrais, elas são as principais formas de expressão da população, a gente já consegue ver um problema sendo criado, a questão principal que a gente vai tratar, que é essas produções artísticas como forma de crítica, como forma de resistência à ditadura. Agora a gente vai focar especificamente na música. Quando a gente fala da música durante a ditadura militar, tem o ponto principal é o uso de metáforas, que era meio que uma forma de burlar e de driblar a censura, porque eles colocavam meio que uma mensagem subliminar que só a pessoa que fez e a massa conseguiria detectar facilmente, porque os censores não conseguiriam ver a princípio, eles podiam usar desculpa. Nem tem uma música que eu vou falar posteriormente, que o Chico Buarque falou que era um término de um relacionamento, quando na verdade se tratava do fim da ditadura. Bem, além do uso da metáfora, também tem o uso de pseudônimos, que teve o Chico Buarque, que todo mundo aqui creio que conhece. Ele, na verdade, ele tinha criado um nome porque ele estava cansado de ter as músicas dele censuradas, e aí ele criou o pseudônimo do Julinho de Adelaide. Dessa forma, não ligaria essas músicas que eram impróprias com o nome dele. Aí os pseudônimos também, eles eram muito usados nessa época. Bem, gente, se o assunto é música, é necessário que a gente fale sobre os festivais de música, que era uma coisa muito popular naquela época. O primeiro Festival de Música Popular Brasileira foi em 1965, e eles serviram para disseminar a música popular daquela época. E meio que também servia para apresentar compositores como Chico Buarque, Caetano Veloso, Newton Nascimento, Gilberto Gil e entre outros, que meio que eles ainda não eram muito famosos. Vale citar também que muitos desses nomes que eu citei, eles vão ser os disseminadores da canção de repressão, ou seja, é a canção que critica a ditadura militar. Muitos desses nomes também, eles vão participar do movimento tropicalista, que é importante de citar também, porque ele tem forte relação com a ditadura militar. Esse movimento ele é um movimento de vanguarda da música popular brasileira, e ele durou pouquinho tempo, só entre 1967 e 1969, e ele consigo, assim, ele carregava críticas ao governo, ao regime militar.
O movimento tropicalista, a Tropicália, ela aderiu a alguns dos princípios do movimento hippie, que estava acontecendo paralelamente lá nos Estados Unidos, que eles praticamente tinham os mesmos valores. A diferença era que o movimento hippie, eles criticavam uma guerra que estava acontecendo no outro lado do planeta, do outro lado do mundo, né, que era a guerra do Vietnã, e o movimento tropicalista, eles estavam criticando uma guerra interna do país deles, que era a própria guerra, a própria crítica contra a ditadura militar. Eu acho que é meio difícil de falar alguns dos nomes que não tiveram problema com a polícia e com o governo, dos artistas dessa época, dos que participavam do Tropicália ou que participavam dos festivais e criticavam o governo. Entre eles a gente pode falar do Geraldo Vandré, que ele chegou a ser exilado, mas antes disso teve indícios de que ele foi torturado. E também teve o Caetano Veloso e o Gilberto Gil, que eles foram exilados e ficaram lá um tempinho, lá na Europa, mas depois eles retornaram. Agora que a gente entendeu um pouquinho da realidade musical daquela época e os objetivos dela, que era basicamente criticar o governo, a repressão, a matança e tudo que estava acontecendo de ruim, eu vou falar um pouquinho das músicas, das principais músicas que se destacaram nesse período e que até hoje, quando a gente ouve elas, a gente já liga como símbolo de resistência contra a ditadura. A primeira dela é Apesar de Você, do Chico Buarque, que ela recebeu um aval para foi aquela que eu falei, que ela recebeu aval para ser lançada, porque o Chico falou que era uma música que se tratava sobre um término de um relacionamento, quando na verdade era sobre os desejos do fim da ditadura militar. Vou ler um trechinho da música que fala: hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão. Ou seja, assim, a princípio, assim, meio que como se a população não estivesse resistindo àquilo, mas porque tinha que ser tudo bem oculto, porque senão as pessoas eram pegadas, torturadas, exiladas e mortas. Aí depois fala: a minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Ou seja, as pessoas ficavam de cabeça baixa, cochichava, não expunha tudo pra polícia, porque como eu já disse, senão elas seriam mortas. Aí agora, essa foi a principal parte, assim, e depois fala, né, no refrão: apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Né, tá até claro, tá assim, tá oculto, mas a partir do momento que a gente sabe que tá se tratando da ditadura, meio que tirou um véu dos nossos olhos. A próxima, ela é conhecida como Caminhando, que é a música Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, que é do Geraldo Vandré, que ela, assim, diferente da última aqui, do Chico Buarque, ela é direta. Ela mostra, obviamente, assim, bem explicitamente a crítica contra a ditadura. E nessa canção, ele meio que chama a população para lutar contra esse regime. Fala assim: caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Aí fala assim, independente, todo mundo, todas as pessoas que estão passando a massa, que está sofrendo a repressão, as pessoas que têm o poder, aquelas pessoas que estão sendo reprimidas, que elas têm que lutar e que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então ele quer que as pessoas ponham a mão na massa, não que elas ficam esperando que em algum momento aquele regime caia com alguma coisa milagrosa. A próxima música é O Bêbado e Equilibrista, que ela foi feita em 1979, já mais pro fim da ditadura, que foi quem compôs a música foi o Aldir Blanc e o João Bosco, mas quem canta ela é Elis Regina, e ela faz referência a alguns fatos que aconteceram durante a ditadura militar, entre eles a queda do viaduto, mais conhecido como Paulo de Frontin, e o assassinato de um jornalista chamado de Vladimir,
que até tem um trecho da música que fala... Choram Marias e Clarices. E Clarice era o nome da esposa do jornalista Vladimir. Além disso, também tem um trecho da música que fala, vou ler. Volta do irmão do enfio, com tanta gente que partiu, num rabo de foguete. Ou seja, faz uma relação com as pessoas as pessoas que foram exiladas, que elas fugiram rápido do país antes que uma coisa pior acontecesse com elas. A próxima música é o Cálice, do Chico Buarque e o Gilberto Gil, que ela faz algumas referências a textos bíblicos que mostra a súplica de Jesus quando ele sabia que já seria morto e torturado, e meio que faz uma relação à quantidade de pessoas que foram mortas, torturadas durante a ditadura militar. Toda aquela massacre que aconteceu durante esse período. Outra obra também do Chico Buarque é A Cor do Amor, que assim, basicamente ela mostra o medo da população que dormia com o medo, por exemplo, da polícia bater na porta dela e já prender ela, porque a polícia ela era muito agressiva, assim como o governo. Até fala, assim, se a gente parar para ler a letra com mais atenção, até fala assim, que acordei com medo, achei que era a polícia, e depois fala, se eu não voltar, pode considerar ele morto, porque as pessoas elas eram presas e sumiam, ou seja, elas eram presas e torturadas, assassinadas. A outra música é a Opinião, do Zequete, que o Zequete ele também ele é um nome importante quando a gente fala de teatro durante a ditadura militar, mas isso eu vou falar um pouquinho depois. Mas ele fala uma música que, assim como a música Passando, ela também é bem direta, ela não tem nenhuma metáfora, nenhuma mensagem subliminar. Ela é bem direta quando ela faz a crítica ao governo. Agora, para finalizar, eu vou falar rapidamente sobre o teatro durante a ditadura militar. Eu acabei de citar o Zequete com a sua obra Opinião e falei como ele era um nome importante quando a gente fala de teatro durante esse período. Ele participava do grupo que chamou Opinião, que teve bastante destaque porque ele criticava o governo e ele foi criado logo após o inicinho da ditadura. E ela durou bastante tempo, esse grupo durou até 1983. E ele foi censurado, por exemplo, durante o governo do Castelo Branco, mas ele ainda continuou vivo. Ele teve obras de destaque como Liberdade, Liberdade e uma obra que chamava propriamente o nome do grupo, que é Opinião. Gente, essa foi minha fala e agora eu passo a palavra para os meus colegas de grupo. O golpe de 64 ocorreu em um momento em que o cinema brasileiro vivia sua fase mais criativa. O movimento Cinema Novo começou por volta de 1960, com os primeiros filmes de Glauber Rocha e Rui Guerra, jovens cineastas engajados, e entre os veteranos dessa arte, Nelson Pereira e Roberto Santos, que eram os principais nomes. O Cinema Novo ganhou voz e foi até consagrado em alguns festivais, e fazia grande sucesso entre os estudantes e intelectuais, sem alcançar, contudo, a massa popular brasileira como desejavam. Os militares não podiam sufocar tanto esses jovens por causa da indústria internacional, principalmente de Hollywood, que dominava o mercado. Então, apoiavam, entre aspas, o cinema para o Estado não ser criticado. É justamente nesse ponto em que havia censura. O filme O Desafio foi a primeira resposta ao golpe militar, que basicamente narrava a crise da vida de dois jovens de esquerda, Marcelo e Ada. O filme Terra em Transe, de Glauber Rocha, narra também crises políticas e existenciais de Paulo. Eu sou um homem pobre, um operário, sou presidente do meu sindicato, estou na luta das classes. Acho que está tudo errado e eu não sei mesmo o que fazer. O país está numa grande crise e o melhor é aguardar a ordem do presidente. Estão vendo que é o povo? Um imbecil, um analfabeto, um despolitizado. Já pensaram Jerônimo no poder? Um momento, minha gente! Um momento!
vou falar agora. Eu vou falar. Com a licença dos doutores. Seu Jerônimo, faz a política da gente, mas seu Jerônimo não é o povo. O povo sou eu, que tenho 7 filhos e não tenho onde morar. Esse foi um trecho do filme Terra em Transe. Algumas outras obras: O Bandido da Luz Vermelha, de 1968, e Matou a Família e foi ao cinema. Nesses 2 filmes, o humor foi utilizado para fazer alegorias sobre o Brasil, sendo um país sem perspectiva política. E nos filmes a gente percebe que não havia nenhum personagem digno ou heróico. Outras obras também, Como Era Gostoso no Meu Francês, de Nelson Pereira dos Santos, e foi feita em 1971, e Os Inconfidentes. Passando agora de filmes para novelas, podemos citar Roque Santeiro, que foi feito por Dias Gomes e Aguinaldo Silva, e Selva em Pedra, de Janete, em 1972. O Bem Amado e Pecado Capital também são bem famosas. O Bem Amado também foi Dias Gomes, em 1973, e Pecado Capital, de Janete Claire. Eu vou falar um pouco sobre o uso da seleção brasileira como uma ferramenta do governo ditatorial-militar. A seleção brasileira servia basicamente como o reflexo do Brasil. Se a seleção brasileira estava indo bem, podia ser um significativo que o Brasil estava numa direção correta, segundo o governo militar. E a seleção brasileira, ela estava vindo bem. Ela estava vindo de 2 bicampeonatos mundiais seguidos, em 1962 e 1958. Só que, ao entrar no governo militar, primeiramente no governo de Castelo Branco, na Copa de 1966, a seleção brasileira sofreu uma derrota humilhante, sendo eliminada logo na primeira fase. E para o governo militar, isso não era um bom sinal. Acabava o sonho de milhões de brasileiros. Foi-se o tri. A Copa do Mundo não é mais nossa, porque a seleção não foi de ouro como das outras vezes. E por causa disso, logo ao voltarem ao Brasil, os jogadores eles foram interrogados para saber o que havia acontecido. E logo após isso foi montado um comitê, o COSENA, junto à CBD, que hoje é a CBF, para a escolha de um novo técnico da seleção brasileira. Foi escolhido um técnico chamado Amoré Moreira. Ele não teve resultados muito bons, então ele logo foi removido do cargo, e junto disso veio a dissolução do COSENA. Foi escolhido então um técnico, que ele era ex-técnico do Botafogo, e ele era filiado ao Partido Comunista. O nome dele era João Saldanha. O Saldanha, ele montou uma seleção muito boa. Eles eram apelidados de os craques do Saldanha. Só que Saldanha, ele era conhecido por fazer duras críticas ao governo militar. E por causa disso, e também pelo fato de que ele não aceitava que o presidente intervisse na convocação, ele até falou o seguinte trecho: E nem eu escalo o ministério, nem o presidente escala time. Você está vendo que nós nos entendemos muito bem. Então o Saldanha foi demitido. Até hoje não se tem um esclarecimento muito bem definido por qual motivo. E então foi colocado no lugar dele Zagallo, que coincidentemente escalou o Dadá para jogar na Copa de 1970. Esse novo técnico ele não fez quase nenhumas alterações no time que foi montado por Saldanha. Esse time ele acabou sendo tricampeão da Mundial. E isso era um bom sinal para o Brasil, porque essa foi a primeira Copa a ser televisionada. Então significava que mais televisões seriam vendidas. As pessoas poderiam acompanhar a Copa e o Brasil a ser campeão. Jogo no Estátua Seca. O Brasil é tricampeão do mundo. Também em 1970 foi legalizada a loteria de esportes, assim as pessoas poderiam apostar
nos times, e isso dava dinheiro para a CBD. Enquanto as pessoas estavam eufóricas comemorando as vitórias que a seleção havia tendo, pessoas estavam sendo torturadas pela ditadura. Teve até o caso do sequestro de um embaixador alemão por membros da Aliança Libertadora Nacional e Vanguarda Popular Revolucionária para chamar a atenção de países estrangeiros sobre o que estava acontecendo no país. Esses sequestradores, eles trocaram esse embaixador alemão que foi sequestrado por 40 presos políticos que foram enviados ao Chile. Com a vitória da seleção brasileira, o Médici se apoiando nessa vitória, usando Pelé como um símbolo do Brasil, a população cantando versos como 90 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração. Todos juntos vamos pra frente Brasil, salve a seleção. O Médici, ele aparece nos jardins do Palácio da Alvorada com a camisa do Brasil, com a bandeira na mão, a bola no pé, fazendo referência que o Brasil era o país do futebol, o país da Copa, que a política e o futebol estavam tudo misturado. E formando com isso um grande carnaval em junho, que foi o mês que a Copa foi realizada. E o Brasil estava em um crescimento econômico por causa da venda dos televisores, por causa da Copa do Mundo, a Loteria Nacional. E isso só ajudava a aumentar a popularidade de Médici. Nas Copas futuras de 74, 78 e 82, enquanto ainda estava no período ditatorial, já não se tinha mais uma seleção como aquela que foi montada por Saldanha, que foi capaz de entregar para a ditadura esse tricampeonato mundial. Então, não se houve mais vitórias mundiais do Brasil. E esse é o fim da minha parte sobre o uso da seleção brasileira pela ditadura militar. Oi, eu vou falar hoje sobre a anistia. Bom, sabemos muito bem que durante o período militar, muitas pessoas foram presas de forma injusta, muitas pessoas foram torturadas. Bom, a anistia basicamente é o grupo que busca fazer com que o Estado militar esquecesse tudo isso, que o Estado militar perdoasse as pessoas por esses crimes, porque elas não cometeram crime algum. Bom, então todo esse processo fez com que houvesse uma grande mobilização em 1970. Bom, só que essa mobilização ela meio que não deu em nada no princípio. Só foi acontecer algo mais pra frente, porque em 1978, 1977, o Estado acabou prendendo um grupo de jovens de esquerda. Bom, isso foi estopim para que o grupo pela anistia começasse a lutar cada vez mais pela anistia. Com isso, em 1978, a gente foi criada a comissão pela anistia. E a partir de então, a gente conseguiu progredir cada vez mais com relação a isso. Tanto que um ano depois surgiu a primeira lei favorável à anistia. Só que aí vem um grande problema. Que não foi exatamente a anistia ampla, geral e restrita que o grupo queria. Foi uma anistia parcial. Bom, essa anistia parcial, além dela não libertar todos os presos e não perdoar todos os crimes, ela vinha com outro problema. O problema é que alguns criminosos da ditadura, alguns militares que cometeram diversos crimes, esses foram perdoados, juntamente com os outros presos que foram presos de forma injusta. Então, ela acabou privilegiando quem não era para ser privilegiado. Bom, depois que todo esse período passou, que toda a ditadura passou, vemos no futuro que nem tudo foi resolvido na época da ditadura. Nem tudo foi resolvido pela primeira lei da anistia. Então sobraram diversas coisas para reparar. Então acaba que, mesmo depois de tudo, ainda temos que reparar diversas coisas que aconteceram. Porque ainda tem gente que sumiu durante o período da ditadura, até hoje a gente não sabe o que aconteceu. Pessoa que foi torturada, morta, entre outros. Tem gente que, sim, é quase certo, né, que foi morto pela ditadura, só que a gente não tem nenhuma informação. Então, até hoje tem um movimento dessas famílias buscando reparar tudo isso.
E é isso. Muito obrigado a todos. E essa é a apresentação. E aí, gente, tudo bem? O tema abordado no nosso vídeo será esquerda armada e resistência. A luta armada no Brasil aconteceu durante um regime ditatorial e autoritário, em que não havia liberdade de expressão, e que, além disso, proibia reuniões, prendia, torturava e matava seus opositores. Antes do ano de 1964, Leonel Brizola já defendia a resistência armada contra o golpe que depôs João Goulart. Assim, então, foi criado o movimento nacionalista revolucionário, em que se iniciaram contatos com guerrilheiros cubanos. Com isso, diversos outros movimentos iniciaram, dos quais iremos tratar mais adiante. Nos anos que se seguiram ao golpe, uma grande insatisfação levou à formação de diversos grupos políticos de esquerda que tinham a luta armada como forma de ação. Nesse cenário, lançaram-se à luta armada uma série de organizações das quais é possível destacar: a Ação Libertadora Nacional, a ALN, liderada por Carlos Marighella, Movimento Nacional Revolucionário, o MNR. Da fragmentação do POLOC surgiram dois grupos: Comandos de Libertação Nacional, que é o chamado Colina, e como resultado de uma parcela do MNR, somado à dissidência paulista da POLOC, surgiu a Vanguarda Popular Revolucionária, a VPR, liderada pelo ex-militar Carlos Lamarca. Em 1969, a VPR e os Colina juntaram-se e formaram a Vanguarda Armada Revolucionária, a chamada VAR Palmares, que também sofreu cisões, isto é, houve a reconstituição do VPR e também a formação da DVP, que é a dissidência da VAR Palmares. Da dissidência gaúcha do PCB, que se fundiu ao que restou da POLOC, surgiu o Partido Operário Comunista, o POC. Havia também o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, que é o PCBR, as Ligas Camponesas, o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, que é o chamado MR8, o Grupo dos 11, o G11, o Movimento Revolucionário Tiradentes, o MRT, a ala vermelha do PCdoB, que é a chamada ALA, dentre outros vários grupos que foram formados nessa época. É importante destacar ainda que a luta armada que ocorreu no Brasil não lutava propriamente pela democracia, como passou a ser visto após a anistia de 1979. Os militantes pretendiam a montagem de um governo comunista, instaurando uma ditadura do proletariado, que no caso seguisse o modelo da União Soviética, da China, da Coreia do Norte ou da Cuba. Isso é, de democráticos eles não seriam nada. Contudo, após a derrota, os guerrilheiros falsearam deliberadamente suas motivações como forma de integrar-se àquele novo cenário. Assim, embora nunca tivessem resistido à ditadura em nome da democracia, eles juntaram-se às forças que agora lutavam por ela. Como se organizavam? Assim, a oposição armada era planejada e executada pelos partidos e organizações clandestinas que tinham uma forma de funcionamento específica. Cada grupo se organizava em células, que eram pequenos grupos de militantes coordenados pelas lideranças. Essas lideranças elas se reuniam com as lideranças de outras células até chegar ao comitê central da organização. E esses grupos eles se dedicavam a estudos e longos processos de discussão teórica pautadas em teorias dos antigos revolucionários e teorias do marxismo. Quem são os sujeitos envolvidos na luta armada? Assim, a esquerda revolucionária, que atua em oposição aos governos militares brasileiros nas décadas de 1960 e 1970, era composta em maioria por pessoas provenientes da esfera citadina, sendo que os estudantes universitários contribuem com parcela significativa do movimento armado. Portanto, a composição urbana dos envolvidos promoveu a dicotomia entre uma teoria de caráter rural, que ampara as organizações e suas respectivas práticas preponderantemente, com pouquíssimas exceções, como é conhecida a guerrilha do Araguaia executadas na urba.
Para isso, além da historiografia acerca do período, lançamos mão também dos volumes do processo criminal que envolveram integrantes do Movimento Comunista Revolucionário, MCR. Esta organização armada de esquerda, dissidência da Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, atuou por volta de 2 anos no sul do país, especialmente na capital gaúcha, Porto Alegre. Por que a esquerda armada não deu certo? Jacob Gorender concentrou os motivos da derrota das esquerdas de 1964 no próprio âmago das mesmas, a ausência de destreza e aptidão das associações políticas de esquerda ante a ascensão político-militar da direita conservadora. Além disso, a luta armada foi derrotada pela falta do apoio dos movimentos sociais e a falta do envolvimento popular, não havendo uma identidade dos mesmos com o seu projeto revolucionário. Os guerrilheiros eram radicais e audaciosos em suas propostas, porém equivocados em suas ações. Eles não conseguiam balancear as estruturas do governo militar e, ao contrário de seus objetivos, acabaram contribuindo para o endurecimento do regime. E a esquerda que optou por essas ações pagou muito caro, porque foi presa, foi torturada, quando não morreu, foi julgada por tribunais militares que impuseram penas excessivas. Então, essas pessoas foram condenadas, presas, às vezes mortas, quando não mortas. No contexto de extrema repressão e censura, além da própria resistência armada contra o governo autoritário, houve também uma manifestação por meio da imprensa alternativa, através de movimentos artísticos e culturais, bem como a atuação do movimento estudantil. Além disso, foram realizados vários movimentos grevistas, guerrilhas, passeatas e a organização de movimentos comunitários. Vale dizer que o movimento guerrilheiro no Brasil teve o apoio de diversos grupos nacionais, como a Ação Libertadora Nacional, que é a ALN, o Comando de Libertação Nacional, que é o COLINA, e o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, dentre outros. Porém, as relações não se resumiam apenas no território brasileiro, pois haviam diversas interferências estrangeiras. A esquerda armada contra a ditadura militar sofreu uma grande influência do movimento comunista internacional. Tinham como das importantes a Revolução Cultural Chinesa e também a Revolução Cubana. Além disso, levavam diversos valores da doutrina marxista do trotskismo à tona. Então, agora eu vou falar sobre algumas manifestações, e a primeira é sobre a imprensa alternativa. E essa imprensa alternativa se deu através da música, do teatro, do cinema e das artes plásticas. E um grande exemplo disso, desse movimento, no caso, foi a música Tropicália, do Caetano Veloso. Também tinha as passeatas, e o grupo que ficou mais conhecido naquela época foi do movimento estudantil, e eles lutavam, contra o direcionamento dos jovens que estavam se formando para o atendimento das necessidades econômicas do país daquela época, que muitas das vezes visava ajudar as empresas capitalistas com mão de obra e também com o técnico especializado. E além disso, eles também lutavam contra a privatização das faculdades. Acontecia greve também, nesse período da ditadura militar, e uma greve que ficou conhecida foi uma que ocorreu no período de 1978 a 1980 na ABC Paulista. E com isso teve o ressurgimento de movimentos trabalhistas brasileiros. Outra greve que também ficou conhecida foi a greve dos metalúrgicos, que aconteceu principalmente em Osasco e em Contagem. Tinha a guerrilha urbana e a guerrilha rural, e a urbana era voltada para o ambiente urbano, e além disso, guerrilha em si já significa uma pequena guerra, e nela tinha a luta armada, e também as pessoas que participavam dessas guerras não pertenciam ao exército brasileiro. E uma frase que ficou famosa da época foi do Marighella, que ele falava que essas pessoas que lutavam contra a ditadura militar usavam armas, mas não usavam métodos muito convencionais.
Na guerrilha rural, ela teve também a presença da luta armada e teve influência da ALN e também do PCdoB. E um grande exemplo de guerrilha rural foi a guerrilha do Araguaia. Tinha também os movimentos comunitários, em que as pessoas lutavam contra a carestia e a alta do custo de vida em diversos estados. E como exemplo dessas manifestações, tinha as manifestações de operários, de mulheres, de trabalhadores rurais e também movimentações em bairros. Este foi o nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção. E se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, que assim você ajuda o canal a crescer e a gente espalhar conhecimento, filosofia e ciência aqui no YouTube. Valeu demais, até a próxima! Olá, bom dia. Meu nome é Samuel. Nosso grupo é composto por Jefferson, Rodrigo, Samuel, Sofia, Victor e Vinícius. E hoje nós iremos falar sobre a economia durante a ditadura militar no Brasil. Bom, com a entrada de Juscelino Kubitschek em 1956, ele também deu entrada no seu plano de desenvolvimento econômico, chamado Plano de Metas. Porém, esse plano de metas ele foi mal financiado e acabou deixando uma crise enorme no país em 1960, que acabou gerando um aumento da inflação, uma diminuição do crescimento do PIB, um déficit público e também uma queda dos investimentos. Mas como que esse plano ele foi financiado? Bom, o governo ele tinha usado o máximo da sua capacidade fiscal para os investimentos. Então ele teve que optar por algo para cobrir esses gastos, que foi a alta oferta monetária, que foi uma grande emissão de papel moeda na época. Isso gerou um efeito drástico na economia, que foi o aumento do nível dos preços e também o aumento da inflação. E o governo ele também realizou empréstimos externos e recebeu investimentos estrangeiros. Bom, ao final de seu mandato, Juscelino Kubitschek ele conseguiu melhorar, a estrutura industrial do país, que se tornou mais diversificada e integrada. Juscelino Kubitschek também o Estado passou a ter uma maior importância na economia. Houve um aumento da internacionalização do país, ou seja, a moeda estrangeira se tornou mais importante na economia. Após o mandato de Juscelino Kubitschek, de JK, Jânio Quadros entrou no poder em 1961 e saiu no mesmo ano, teve o final de seu posto no mesmo ano. E após isso entra João Goulart, com um plano chamado Plano Trienal, que visava estabilizar esses preços da economia, fazer reformas na economia, e visando essa estabilização, porque estava bastante caótico. Porém, devido à instabilidade política da época e também essa falta de administração, esses problemas que estavam acontecendo no país, o plano não acabou funcionando da forma como deveria, e após isso entrou a ditadura militar no ano de 1964. Bom, vou estar falando sobre o PAEG, que é o Plano de Ação Integrado do Governo, que envolvia diversas ações para poder combater a inflação e gerava uma mudança na estrutura econômica do país. Tudo isso para que fosse possível combater e lidar com aquela crise que o país estava vivendo na época e também fazer o Brasil voltar a crescer. Naquela época, acreditava-se que a inflação estava sendo causada por um excesso de demanda, e que com isso aumentava o preço dos bens e serviços e era necessário que o governo tomasse alguma ação para combater isso. O que ele fez? Ele aumentou a taxa de juros, diminuiu o salário real da população e também diminuiu os seus gastos, o que ocasionou, dentro do período de 3 anos, a diminuição da inflação
que estava em 91,8%, e foi para 30,4%. E dentro do PAEC haviam diversas reformas, como a reforma tributária, a reforma monetária e financeira e também a reforma política externa, e que foram possíveis devido a essa maior intervenção do Estado na época. E uma coisa que é importante ser mencionada é que muitas dessas ações, dessas medidas que estavam sendo tomadas, só foram possíveis devido ao regime militar, porque muitas delas iam contra os interesses da população. A população não queria que fizessem muitas delas, mas não tinha o que fazer. Como era um regime militar, o governo colocava elas em prática e a população não podia fazer nada. Bom, outro aspecto também é importante mencionar é em relação às diversas obras, diversas construções que tiveram seu início durante esse período da ditadura militar, sendo que algumas foram concluídas e outras nem tanto, como é o caso da Transamazônica. Uma estrada que foi projetada para levar uma parte da população nordestina até o norte do país, que era menos povoado. No entanto, não foi feito um estudo adequado das consequências que isso poderia gerar. O que aconteceu foi que morreram mais de 8 mil indígenas, provocou um grande impacto ambiental, além de diversas disputas agrárias naquela região. E como um estudo de viabilidade econômica não havia sido feito corretamente, a obra não foi concluída. Outras duas construções são a usina de Itaipu e Tucuruí. São grandes usinas importantes para a geração de energia do país, só que, no entanto, a usina de Tucuruí teve como base diversos esquemas de corrupção e prevaricação, e, além disso, ela alagou uma grande área para poder ser construída, gerando grande impacto ambiental e também social. E outra construção que pode ser citada é a Ponte Rio-Niterói, que havia muito tempo sendo esperada sua construção para ligar essas duas cidades e que foi feita no regime militar com a ajuda dessas ações impulsivas, porque não se media corretamente as consequências do que estava fazendo. O governo apenas instituía as ações e ia fazendo tudo. Agora eu vou explicar para vocês o milagre econômico brasileiro, que basicamente começou em 67, quando Antônio Delfim Neto assumiu o Ministério da Fazenda. Isso aí aconteceu quando Castelo Branco saiu do poder e Arthur da Costa e Silva assumiu a presidência. Delfim mudou a orientação da política econômica e a sua gestão foi marcada por grandes taxas de crescimento do PIB. Portanto, o governo escolheu como seu principal objetivo o crescimento econômico, além da contenção da inflação. Algumas estratégias foram criadas nesse tempo de crescimento. Algumas delas foram a retomada do investimento público em infraestrutura, o aumento do investimento de empresas estatais, algumas medidas expansionistas e o estímulo às exportações. Além disso, o setor de indústrias aumentou a sua... Além disso, para centralizar as decisões econômicas, foi criado o Banco Central, assim como outros bancos para estimular o mercado de capitais. Ademais, foram criadas estradas hidrelétricas nesse período. As medidas que proporcionaram o crescimento foram custeadas a partir da criação de dívidas externas. A economia mundial estava em grande expansão e isso fazia com que as taxas de juros fossem menores, assim como maior prazo para o pagamento dessas dívidas. Portanto, o governo incentivou as empresas a recorrerem a recursos externos. A partir disso, realmente houve um crescimento econômico, mas esse período trouxe consequências. Algumas delas foram o aumento da dívida externa, que triplicou nesse período, as fusões de empresas, as isenções de impostos de pessoas físicas, as políticas de investimento mal planejadas, entre outros. Conclui-se que esse fenômeno acabou privilegiando as classes ricas e concentrando o capital.
enquanto o salário mínimo foi desfalcado, assim como a renda da população mais pobre. Alguns serviços foram afetados, como a saúde e a educação, que receberam poucos investimentos. Esse acontecimento foi apoiado no sistema de crédito e nas dívidas externas. Vou estar falando sobre o contexto econômico do mundo e do Brasil quando foi lançado o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. Nessa época havia uma abundância de capitais externos no mundo, ou seja, o governo brasileiro passou a se financiar com esses capitais externos a fim de investir no mercado brasileiro, né? A fim de realizar investimentos, né, no Brasil. Entretanto, em 1973 ocorreu o que foi chamado de choque do petróleo, em que os países que exportavam muito petróleo se reuniram e decidiram reduzir a oferta, o que fez com que o preço do petróleo subisse muito, fazendo com que quadruplicasse apenas em semanas. Isso fez com que o Brasil fosse afetado, né, já que a economia do Brasil nessa época se sustentava muito no petróleo. Quando o Geisel pegou a posse da presidência, ele lançou o que foi o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. Ele tinha o intuito de fazer com que a economia continuasse crescendo, mas o que aconteceu foi uma economia que pode ser chamada de crescimento forçado, né? Dentre as medidas que ele fez no segundo Plano Nacional de Desenvolvimento foi o aumento da indústria de bens de capital e insumos básicos, como aço, alumínio, etc. A reserva de mercado para empresas nacionais, que ficou conhecida como a Lei da Informática, em que o governo focou em desenvolver as empresas nacionais, barrando as internacionais que buscavam mercado no Brasil. Também teve a atração de empréstimos externos, a tentativa do governo de mostrar que o Brasil era um país potência, como por exemplo a construção da ponte Rio-Niterói e o famoso slogan que ficou conhecido na época como Brasil ame ou deixe. Com essas medidas, algumas consequências foram deixadas para o Brasil, sendo boas ou ruins. Dentre elas podemos falar crescimento econômico e diversificação industrial, devido ao aumento de indústria de bens de capital e insumos básicos, que foi o aço e o alumínio, né? O aumento da estatização da economia, em que o governo passa a atuar fortemente na economia brasileira, né? Que foi criado órgãos governamentais. Mas também tiveram consequências negativas do segundo PND, como, por exemplo, o aprofundamento da dívida externa, que foi causada pelos empréstimos feitos com o objetivo de investir no Brasil, né? E também teve a deterioração das contas públicas, em que o governo passa a perder o controle dos seus gastos, né? Que foi investindo em tal coisa, e acabou perdendo o controle dos seus gastos, que fez com que as contas públicas se deteriorassem. Bom, agora para dar continuidade à apresentação do nosso trabalho, eu vou falar um pouquinho sobre as agendas econômicas que foram adotadas pelos ditadores durante esse período. Bom, as agendas econômicas, nesse momento, elas podem ser divididas em 4 fases principais, sendo a primeira a de contenção de gastos, na qual o governo ele tenta diminuir os seus gastos gerais nesse período, fazendo medidas tais como o congelamento dos salários dos trabalhadores e também, nesse período, ocorre uma forte desaceleração do consumo. A economia, em geral, ela dá estagnada, ela não anda para frente. Já o segundo período é o chamado milagre econômico, na qual, basicamente, há um forte boom econômico do Brasil, há um forte crescimento do mercado brasileiro, principalmente em razão de investimentos estrangeiros, de multinacionais, crédito chegando ao Brasil, sendo pego pelo governo para custear obras públicas, tais como a usina hidrelétrica de Itaipu, a ponte do Rio Niterói, entre outras obras, são criadas nesse período. Nesse período também há um forte aumento do consumo, né, justamente por causa desse boom econômico, as pessoas passam a consumir mais. Já o terceiro período é da chamada política desenvolvimentista. Ela sucede o milagre econômico, mas ela tem algumas diferenças. Por exemplo, ela busca diversificar
a matriz energética brasileira. Ela busca justamente aumentar essa margem de fornecimento de energia no Brasil. No caso, principalmente para custear essas obras, eles utilizam de endividamentos. Eles pegam dinheiro emprestado para conseguir financiar essas grandes obras, para conseguir construir essa infraestrutura. Já a quarta fase, ela é marcada pela tentativa de controlar a inflação iminente. No caso, em razão justamente desse endividamento que eu acabei de citar, de pegar esse tanto de empréstimo no exterior, com empresas estrangeiras, investimentos estrangeiros, justamente nesse período, o Brasil meio que sente os efeitos do que ele fez. No caso dessa tentativa desenvolvimentista, acaba justamente levando a esse momento de crise que o governo militar, a ditadura militar, visa controlar nesse momento, nessa última fase, que até mesmo ela antecede o fim da ditadura. No caso, nesse momento, o aumento da dívida externa, a dependência de capital estrangeiro, as desigualdades sociais aumentam, a desvalorização da moeda brasileira acontece frente ao dólar, a inflação, como já citado, ela leva justamente a um momento de crise que acaba até mesmo fulminando no fim da ditadura militar. Durante os 20 anos que o Brasil foi governado por governos militares, a economia brasileira acabou tendo grandes transformações. Uma delas é que o PIB cresceu, as estruturas produtivas diversificou-se, surgiram novas indústrias de bens de capital e de insumos básicos, melhorou-se a infraestrutura do país, criou-se novos sistemas tributários e financeiros e acabou trazendo novas fontes de financiamentos para o governo. Devido ao crescimento econômico do país, provou-se assim, que a estratégia de ganhos rápidos adotadas nos governos militares estava dando certo sim, estava fazendo o país crescer, mas assim, estava crescendo de um jeito muito estranho, meio distorcido. Um exemplo, favorecia uns e desfavorecia outros, sabe? Assim, dava mais oportunidade para um certo grupo e desfavorecia outros. Por exemplo, um exemplo de dizer que ele não ligava muito, assim, ele não favorecia muito, não incluía muito as populações que viviam em favelas e pessoas que viviam nas áreas rurais. E uma das principais críticas feitas durante as ditaduras militares, os governos militares, né, é que mesmo com o crescimento econômico experimentado no Brasil durante os anos de 1964 e 1985, não houve uma redução assim, na desigualdade social e uma pequena diminuição na pobreza. Alguns indicadores apresentados por Romão e Romanov mostraram que os governos militares em seu conjunto não davam muita importância assim, não davam muita atenção para as questões sociais não. Pois isso vai ser recorrente na maioria dos governos militares, que eles priorizavam muito o crescimento econômico e assim, queriam isso a qualquer custo e acabavam largando de lado, assim, deixando para segundo plano as questões do combate à inflação, né, o endividamento, e a concentração de renda. Um exemplo disso é que a deteriorização da distribuição de renda entre 1960 e 1990, que segundo Gini passou de 0,5 em 1960 a 0,568 em 1970 e em 1980 passou para 0,561 e em 1990 passou para 0,592, ou seja, então era uma bagunça. Da mesma forma, a parcela de renda apropriada pelos 40% mais pobres da população declinou de 15,8% em 1960 para 13,3% em 1970 e continua baixando nos anos de 1980 para 10,4% e em 1990 para 9,9%. Então, gente, esse foi o nosso trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado e muito obrigada pela atenção.
Oi gente, eu sou a Gabriela e hoje eu tô aqui com a Vitória, o Gustavo, o Felipe, a Flávia e a Isabela para falar para vocês um pouquinho sobre como era a música, a cultura e a anistia durante o período militar de 1964. Espero que gostem da nossa apresentação. Eu vou falar sobre a censura e como ela foi no período militar. Primeiro de tudo, é importante definir o significado de censura. A censura, ela veio do latim, que se escreve da mesma forma, censura, e ela significa ato ou efeito de censurar, de forma objetiva. Ela também pode ser sinônimo de repreensão ou reprimenda. Além disso, a censura é conhecida como uma forma de restrição da liberdade, do conhecimento e das formas de expressão em si. Agora eu vou falar um pouco sobre a censura no Brasil. Primeiro de tudo, lá atrás, a liberdade foi assegurada em 1821 por Dom Pedro I. Porém, como tudo no Brasil, essa liberdade ela foi dada e retirada muitas vezes até o atual momento. Um exemplo prático aconteceu no Brasil pós-independência, quando a censura estava em tese abolida com a lei da imprensa, né, lá de 1821. Porém, isso não impediu que o imperador pós-independência, que era o Dom Pedro II, fizesse uso de outras prerrogativas para perseguir aqueles que atacavam ele nos jornais. De forma assertiva com o imperador, o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, em 1939, no governo varguista, concretizou a centralização e o controle do governo federal sobre toda forma de comunicação realizada no país. Explicitamente, o DIP era uma forma de disseminar boas falas do atual governo, que era Getúlio Vargas, que era fazer esse controle populacional de forma que Vargas tivesse uma boa reputação. Mas acontecia várias vezes do DIP censurar aqueles que falavam mal, que iam contra esse objetivo do departamento. Entre 46 e 64, o país passou por uma relativa liberdade, onde a democracia foi instaurada e tudo mais. É importante pontuar também que a difusão e o acesso às informações, de uma forma geral, tiveram as amarras cortadas, e a imprensa experimentou um período ali de uma liberdade muito grande. Dentre esse período, a maior preocupação era o cinema, já que começava a ter enredos ali mais polêmicos, vamos dizer assim, mais contemporâneos. Ou seja, tem ali diversas restrições que o cinema tinha que caber nessa caixinha de uma forma ou de outra. Depois de 64, quando a gente teve o golpe militar, a censura retornou com força multiplicada. E ela começou a voltar não só para as questões culturais, mas políticas também. Mantinha a subjetividade das avaliações, ou seja, quem avaliava podia falar eu acho isso, eu acho aquilo, e ela não era homogênea, é importante dizer isso, a censura nunca foi homogênea. O que acontecia aqui em Minas era muito diferente do que era censurado no Nordeste, porque era uma questão sim objetiva dos governos. E esse período da ditadura apresentava duas facetas distintas, embora elas são muito interligadas e muito confusas entre si. A moralizante, que recaía especialmente sobre setores da produção cultural e de entretenimento, e a antissubversiva, que recaía sobre qualquer veículo de difusão de informação ou até de produção cultural. Então, assim, tecnicamente é possível ver as distinções, mas na prática era praticamente impossível. E agora eu quero citar a fala de um diretor de uma novela dos anos 80. Abre aspas, né? Havia censura no início dos anos 80. Guerra dos Sexos era uma novela da época, muito polêmica, e eu tinha que ir a Brasília com frequência para explicar e discutir as coisas. O problema não era político, mas social. A trama passava a ideia de que uma mulher podia transar e não precisava casar. Como a novela estava fazendo grande sucesso, eles não podiam interferir muito. Fecha aspas, essa fala é de Andrade e Simões. Por fim, só com a Constituição de 1988, a censura foi oficialmente extinta, afirmando que é livre
a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. A carta se mantém até hoje, só que a gente tem classificações etárias para determinados assuntos e polêmicas, né? Dando continuidade à nossa apresentação agora e seguindo o tema que foi nos repassado, eu vou estar entrando um pouco na área musical que percorria durante aquela época, para estar demonstrando que os artistas daquela época usavam de artifícios meio que escondidos ali para estar questionando a ditadura e os militares, para estar lutando contra eles, por mais que tenha a lei da censura naquela época e eles não pudessem falar abertamente daquilo. Vou falar de 2 cantores, acredito que um dos principais, que seria o Gilberto Gil e Chico Buarque, que produziram uma canção juntos, chamada Cálice, que faziam brincadeirinha com a palavra calar, para estar enfatizando, é claro, aquela ideologia de que eles não podiam expressar a sua opinião, e também para estar demonstrando ao público que eles estavam ali, que eles também estavam insatisfeitos com aquilo, e de certa forma amenizar tudo aquilo que o público ou a população em geral estava sentindo. É claro, de maneira disfarçada, né, brincando com as palavras para os militares não perceberem que aquilo era meio que um discurso de revolução, algo do tipo. Falando a respeito de outro cantor ou compositor muito importante daquela época, a gente tem o Vandré, que compôs um dos hinos mais aclamados e importantes daquela época e que até hoje é um dos mais importantes que muita gente escuta, que seria o Por Não Dizer Que Falei das Flores, uma música que traz muita esse sentimento daquela época e também de convocação, chamar a população para estar indo às ruas, lutando. No entanto, não foi muito bom para o Vandré, porque ele foi preso e torturado e depois ele foi exilado por causa dessa música e de algumas outras também que ele compôs. Geralmente não mascarava, de certa forma, que ele realmente estava falando da ditadura, então ficava bem visível que ele estava falando era sobre aquilo mesmo, e acabou que os militares pegaram ele e fizeram tudo o que fizeram. São muitos, né? Então, tipo assim, se for listar, realmente tem, por exemplo, Apesar de Você, novamente, do Chico Buarque, tem Domingo no Parque, de Gilberto Gil, com uma participação dos Mutantes, tem Alegria é Alegria, de Caetano Veloso, e tem algumas músicas também do Roberto Carlos, como a Eu Sou Terrível. Tem diversas outras músicas que a gente poderia estar colocando aqui e demonstrando, porque durante aquela época realmente foi uma grande composição que teve de vários tipos de música diferentes, de vários cantores, mas todos com uma mesma concepção, de manter a população meio que mais tranquila durante aquele período e também de uma forma de protesto para estar acabando com a ditadura, que foi realmente um período muito conturbado. Agora eu vou puxando ali mais para o final da ditadura militar. A gente tem João Bosco e o Aldir Blanc, que compuseram a música O Bebê e a Equilibrista, que destinariam essa música ali mais para o final da ditadura, porque estaria falando ali das mães, né, que estariam chorando porque perderam os filhos, parentes e tal, que lutaram contra a ditadura, também para representar as pessoas que foram exiladas, o que não deixa de ser o triste fim da ditadura. Agora eu vou abordar um pouco sobre filme, novela e teatro durante a ditadura militar no Brasil. Durante esse período, nós sabemos que o país vivia em um momento de dura repressão política. De maneira, a liberdade de expressão ou então expressão de ideias contrárias ao regime eram consideradas uma ameaça ao governo. Porém, a gente sabe que essa censura e a perseguição e ameaça aos artistas ou obras artísticas aconteciam desde o começo da ditadura. Porém, então, após a promulgação do Ato Institucional número 5, as políticas ficaram mais rígidas.
Assim, começa a surgir então um maior radicalismo das propostas artísticas, uma vez que a arte era um instrumento que poderia então ser utilizado como propaganda política, e nesse caso atuando como uma forma de resistência contra o governo ditatorial. Dentre essas formas, nós podemos destacar o teatro, sobretudo o trabalho do Grupo Oficina, dirigido por José Celso Martins, dando destaque para O Rei da Vela, de 1967, e Roda Viva, de 1968. E essas produções, elas traziam ao público cenas de sexo, nudez e cenas em que os personagens eram demasiado agressivos. Então, havia uma ideia de criticar o comportamento da classe média com essas obras. E isso gerou um abalo nas bases do teatro brasileiro. Há também, outra obra que nós podemos destacar, como o show Opinião, que é produzido pelo Teatro de Arena, em São Paulo, que ele realizava diversas críticas contra a opressão e a ditadura. Porém, essas companhias de teatro, elas foram severamente censuradas durante esse período, tendo até seus diretores e atores perseguidos. Também, como todas as produções culturais da época, nós também não podemos deixar de citar as novelas e filmes, que também sofreram com a ação de censura do governo. E elas eram censuradas levando em conta os seus temas abordados no seu enredo. Por exemplo, as telenovelas que tratavam de temas como aborto, homossexualidade, política, sexo, separação, adultério, bigamia e outros, elas foram impedidas de serem exibidas. Entre essas obras censuradas, nós podemos destacar, por exemplo, as telenovelas Roque Santeiro, Selva de Pedra e O Rebô, que tratavam de assuntos em seu enredo que, segundo o governo, feriam então a moral e os bons costumes da época. Então, por isso, elas foram censuradas. 2022, ano de Copa do Mundo. Mais uma vez a seleção brasileira vai representar o país nos jogos. É fato que quando a seleção brasileira vai a campo, o país todo veste verde e amarelo. Isso foi bastante aproveitado durante o regime autoritário, mais especificamente por dois governantes, Arthur Costa e Silva e Médici. Falando mais especificamente do Arthur Costa e Silva, ele, juntamente com o presidente da antiga CBD, que é a atual CBF, ele sentou e eles discutiram que eles deviam investir no futebol. Ele precisava ganhar essa Copa para utilizar a seleção como instrumento de propaganda do governo. Mostrar que estava tudo progredindo, mas Arthur Costa e Silva saiu e entrou o presidente Médici, que continuou os planos do Costa e Silva. Mas o Médici, ele se dedicou mais a apoiar o futebol e a seleção brasileira. E a seleção brasileira foi para a Copa do México em 1970 e no Estádio Azteca foi campeã da Copa do Mundo em cima da Tchecoslováquia por um placar de 4-1. E quando a seleção brasileira voltou, foi festa, feriado nacional, ninguém precisou trabalhar no dia da volta da seleção, houve jantar patrocinado pelo presidente e foi festa, o Brasil todo estava em festa. Ou seja, diminuiu a hostilidade daqueles que estavam se revoltando, reivindicando seus direitos, os estudantes que estavam reivindicando contra o regime autoritário na época. Esses governantes, o Arthur Costa e Silva e o Médici, focaram na seleção brasileira para promover, utilizar a seleção brasileira como instrumento de propaganda que o governo estava progredindo, estava andando, e juntamente com um personagem principal, que é o presidente da CBD, que é o João Havalenge. Estes três foram os principais
incentivadores da seleção brasileira nesse período. Eu vou falar um pouco sobre a anistia e o fim do governo militar. A anistia é esquecer os crimes cometidos. É um ato político que esquece crimes políticos que foram realizados em um determinado período de tempo. Na ditadura militar, foram realizados muitos crimes que feriram direitos humanos. E a partir disso, os generais precisavam achar um jeito de ausentar os seus agentes, os agentes que realizavam os crimes, da condenação. E aí eles criaram a Lei da Anistia, que esquecia esses crimes realizados pelos agentes e permitia que eles voltassem do exílio. Além disso, eu posso mencionar que essa lei englobava também, além de militares, civis, todos que praticaram algum crime que feriu tanto a democracia quanto as liberdades individuais. A lei da anistia também foi interessante para o outro lado da história, que seriam as pessoas que foram, de alguma forma, reprimidas. Por exemplo, estudantes, trabalhadores militantes que puderam retornar para suas instituições sem punição, e também os presos políticos que foram libertos e os políticos que tiveram seus direitos regulados, seus direitos políticos regulados, tiveram eles de volta. Além disso, é importante mencionar que essa lei da anistia permitia que as pessoas que realizaram os crimes não tivessem condenação, mas ela não proibia que ocorresse uma investigação mais detalhada das circunstâncias e também que as vítimas fossem amparadas pela situação e também que fossem instituídas, desenvolvidas medidas para que essas situações, esses crimes não acontecessem novamente em outro período. A gente pode perceber que o fim da ditadura militar começou a demonstrar sinais a partir da crise do petróleo, que foi uma crise internacional, e a partir dela foi instituído um novo presidente e também uma medida de abertura política. Falando sobre essa medida de abertura política, também é legal mencionar que os militares procuravam manter um controle sobre essa volta da democracia para que ela fosse lenta, para que ela fosse aos poucos, porque eles tinham medo da condenação devido aos diversos abusos de autoridade que eles realizaram nesse período. Esse novo presidente que foi instituído criou a Lei da Anistia, que eu mencionei anteriormente, e ele também estabeleceu outra medida de abertura política, que foi a volta do pluripartidarismo. A partir disso surgiram novos partidos políticos e também ocorreram manifestações, porque houveram discordâncias quanto às medidas tomadas. Por causa de toda essa convergência entre opiniões, a população estava pressionando o governo para que acontecesse uma eleição de outro presidente de forma democrática, a partir da lógica do voto direto. Porém, mesmo com várias manifestações por parte da população, não aconteceu a eleição por voto direto, aconteceu uma eleição através do voto indireto e foi eleito outro representante político, que foi o Tancredo Neves. Mas apesar do Tancredo Neves ter sido eleito, ele não chegou a assumir o poder, porque ele faleceu, e a partir disso entrou o José Sarney, que assumiu o cargo, assumiu o poder e deu fim de vez à ditadura militar. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouquinho do que a gente quis passar para vocês. Muito obrigada pela atenção de vocês.